Senhoras e senhores e todo aquele que acompanha o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 16ª reunião ordinária de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Édio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martins. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Estando presentes a maioria dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Rafael Tadeu para que faça a leitura de versículos da Bíblia Sagrada e todos, por favor, se postem em pé. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Amém? Vamos passar à fase do expediente. Não havendo matérias do Poder Executivo, passaremos às matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa na matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei número 231 de 2014, Édio de Oliveira Souza dispõe sobre a denominação de Rua Geraldino Antônio do Prado, a atual Rua 11 do loteamento denominado Jardim Gibeon, localizado no bairro de Terra Preta, neste município. Recebidos de diversos, solicito ao segundo secretário que leia a relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Comunicado do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme alimentação escolar, EJA, no valor de R$ 4.740. Alimentação escolar, AEE, no valor de R$ 770. Alimentação escolar ensino médio, no valor de R$ 21.288. Alimentação escolar ensino fundamental, no valor de R$ 67.574. Alimentação escolar creche, no valor de R$ 15.560. Alimentação escolar pré-escola, no valor de R$ 18.840. PNAD 2, no valor de R$ 3.263,07. PNAD 2, no valor de R$ 26.874,85. PNAD 2, no valor de R$ 8.388,76. E cota 3, no valor de R$ 360.100,97. Câmara Municipal de Mariporã, 20 de maio de 2014, Luiz Carlos Bilhagarrão, chefe de divisão de secretaria, está lido as correspondências. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Márcio Alexandre para que faça a leitura do requerimento número 26 de sua autoria. Senhor presidente. Solicito a verificação de chamada, por favor. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio no plenário, seja enviado um ofício ao senhor prefeito municipal,
no sentido de fornecer a esse vereador informações acerca do processo de desapropriação da área compreendida como Campo do Caraguatá. Justificativa. Nós, vereadores, é que esse processo já foi iniciado e encontrados alguns objetos de regularização, mas até o momento não se tem respostas de quando será concretizado tal estimativa de tempo. E, por fim, por ser de interesse público, não há qualquer projeção acerca do assunto. Plenário 27 de março, 20 de maio de 2014, Marcinho da Serra, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade esse processo iniciou-se no governo passado, que é um processo de desapropriação desse campo, lá no bairro do Caraguatá, conhecido como Campo do Caraguatá, Campo do Duílio, e vem se arrastando há alguns anos. A prefeitura, inclusive, já até fez o depósito em juízo, do valor de R$96 mil, mas até agora não saiu a definição. Tenho informações não oficiais, mas eu gostaria de ter a confirmação exatamente do que está acontecendo em relação a esse processo de desapropriação. Porque ali é uma área que eu tenho certeza que, assim que passar a ser de domínio público, irá beneficiar a população local com alguns projetos que a prefeitura pode desenvolver naquela região. Então, eu gostaria que tivesse tão logo aí a resposta a esse requerimento, para que nós pudéssemos também ir atrás de recursos para poder concretizar qualquer tipo de projeto na área social ali para aquela região do bairro do Caraguatá, que é uma região grande, que vem crescendo, se desenvolvendo, e nós não temos nenhuma área regular naquela região. Então, se agora a gente conseguir realmente desapropriar e ter toda a documentação definitiva, a gente consegue também, junto ao governo estadual, federal, algum tipo de recurso para poder providenciar o que for de melhor para aquela região. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores para discussão, eu coloco em votação que é simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 26/2014. Passaremos agora para o requerimento do vereador Márcio Alexandre, número 26, de sua autoria. 27, desculpe. Requerimento número 27. Solicito ao vereador que faça a leitura desse requerimento. Senhor presidente, requeiro da mesa na forma regimental que seja, depois de ouvido o colégio do plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, no sentido de fornecer a esse vereador informações acerca do projeto da Praça de Pedágio, bem como da Avenida Marginal Direita, sentido Minas Gerais, do bairro Votorantim até a rotatória central. Justificativa, nós vereadores, é que esse projeto, previsto no memorial descritivo da rodovia Fernão Dias pela concessionária Autopista Artéres, como obrigação, mas até o momento não se tem resposta quanto será concretizada e qual a estimativa de tempo. E não há qualquer projeção acerca do assunto. Então, plenário 27 de março, 20 de maio de 2014, Márcio Alexandre de Oliveira, Marcinho da Serra, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Algum vereador para discutir? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, essas últimas duas sessões teve um grande impasse, uma grande conversa a respeito disso aqui nessa Câmara Municipal, a respeito da autopista, em relação a outras entradas e outros acessos, mas que me chamou também a atenção e foi em relação a essa pista marginal, que acho que a maioria dos vereadores, acho que o senhor sabe muito bem disso também, que no projeto, na época licitado e feito a concorrência pública, que a autopista teria que fazer, a empresa que ganhasse a concessão, que até então foi a OHL, ela teria que fazer uma pista margeando ali a rodovia, para poder ter o acesso daqueles bairros, daquela região, margeando ali a pista da rodovia Fernão Dias. Ela vem até uma certa altura, quem conhece a região do bairro Votorantim, ele até vem margeando, só que ele acaba do nada, num morro, não colocaram asfalto, justamente para dificultar a entrada e saída dos carros, e acaba ali próximo do posto, quem conhece, posto antigo Texaco. E, pelo projeto, ela tinha que passar paralelo ali no bairro, Vila Popular, e sair aqui embaixo na rotatória. Mas, enfim, não foi concluído. Por isso, eu gostaria que viesse esse memorial descritivo de tudo que esse processo, que a prefeitura tem isso. A prefeitura é obrigada a ter isso aí. Então, eu gostaria que viesse para que nós pudéssemos, posteriormente, com esses documentos, discutir
de que forma que nós vamos cobrar da OHL, da autopista, né, artérias hoje, de que forma nós vamos cobrar para que ela realmente execute esse serviço e que dê acesso a todos aqueles bairros ali sem que pague pedágio. É isso, senhor presidente. Por isso eu conto com o voto de todos os senhores. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir o requerimento? Não havendo vereadores para discutir, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado o requerimento número 27 de 2014 por unanimidade. Senhor presidente, Passaremos, pois não? gostaria de solicitar a retirada da indicação 487 e também solicitar um minuto de silêncio à senhora Sulamita, a senhora Marta Cardoso da Silva e Maria Inês Nogueira. O primeiro nome, por favor, é a senhora? Sulamita, não tenho o nome inteiro, eu vou pedir que depois Tá a bom. Gisele procure para a gente. Você passa para a gente, por favor? Pela Obrigado. ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora? Um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Adalberto Elber Santana, falecido dia 13/5/2014. No momento oportuno faremos. Vossa Senhor Excelência presidente, só também. para reiterar, o minuto de silêncio reforçando a Aladim também, a Marta Cardoso da Silva. Pois não, Obrigado. vereador. momento Faremos um oportuno. minuto de silêncio no momento oportuno. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ordem numérica das indicações dos senhores vereadores e vereadora. Relação de indicações. Vereador S. Minozzi Júnior, de 486 e 469. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, de 470 a 472. Vereador Rafael Tadeu Martim, 473 a 475. Vereadora Valdeci Moreno Souza Lopes, 476 a 478. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 479. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 480 a 482. Vereador Ed de Oliveira Souza, de 483 a 485. Vereador Ali Amid, 486 e 488. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, de 489 a 491. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 492 a 494. Vereador Alexandre dos Santos, 495 a 497. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 498. E vereador Valdeci Fernandes, 499 a 501. Está lidas as relações de indicações. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Aladim que faça a leitura da sua moção reivindicando providências de número 10 de 2014. Moção reivindicando providências número 10 de 2014. Senhor presidente, considerando por primeiro a questão social em relação aos nossos munícipes residentes no Jardim Brilha, considerando que naquele local residem vários homens, mulheres e crianças e milhares de crianças que, saindo de suas casas, construídas com muito sacrifício, não têm para onde ir, causando vários problemas sociais com essa desapropriação. Não visando apenas a ordem política e judiciária e levando em consideração a questão social. Apresenta a douta mesa, na forma regimental, depois de ouvir o colendo plenário, a presente moção reivindicando providências ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que adote as devidas e necessárias medidas para o bem-estar dos nossos munícipes. Plenário, 27 de março, 20 de maio de 2014, Walid Ari Hamid. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Por questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Aladim. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, ao público presente. Hoje eu venho trazer um tema que, aqui ao longo desses 5 anos que a gente está aqui, a gente pouco abordou aqui, mas, de outras maneiras, muito abordamos pela questão da habitação, que nós tanto corremos atrás e tanto pleiteamos aqui para o nosso município, considerando toda a dificuldade que a gente tem, toda a restrição que a gente tem, toda a lei contrária a nós aqui que o governo impõe. Hoje eu estou aqui, eu não estou nem considerando a questão judiciária, que não se discute isso. Isso vira página, porque é uma área, ela tem um dono e ela tem
uma questão judiciária de reivindicação de 20 anos. Esse processo todo começou em 1994. E ele vem se desenrolando por 20 anos. Então, todos os recursos, todas as negociações se perderam. Não cabe mais argumento nenhum hoje. Para vocês terem uma ideia, porque perderam em segunda instância, eles, para recorrer ao Supremo Tribunal, que é em Brasília, na terceira instância, teriam que desocupar suas casas. E a gente sabe a dificuldade que isso tem para acontecer. Mas visando, senhor presidente, aqui muita gente já debateu, é um assunto muito delicado, que é essa situação do Brilha, mas chegou um ponto que eu acho que não tem mais para onde correr, não tem mais como negar esse assunto. É uma situação delicada, nós temos ali uma consideração de algumas pessoas que eu conversei que têm conhecimento de causa, mais de 3.000 pessoas naquela localidade. Uma média de mais de 350 moradias ali, que começou lá em 94. Mas, senhor presidente, vamos olhar pelo lado social, lado administrativo, nós vamos acabar tendo uma dificuldade se isso vier a acontecer mesmo, se não houver uma negociação antes disso. Vamos, como a gente ainda não tem uma área para remediar essa situação, a gente tem pedido aqui para o senhor prefeito, que é sensível a essa causa, é conhecedor das pessoas dali, conhece muita gente ali, eu sei que muita gente gosta dele ali, e ele gosta de muita gente ali, e sabe de toda a causa dele. Longe do governo atual ter culpa de qualquer coisa do que aconteceu. Nós estamos falando de 20 anos, são 5 governos anteriores. E aí, senhor presidente, a gente tem hoje uma situação que a gente tanto debateu aqui. São milhares de crianças, mulheres, e aí famílias que vão precisar ir para algum lugar, doutor Oswaldo. E é óbvio que isso, eles vão sair dali, se houver essa repercussão negativa, que a gente não quer isso, que aconteça isso, a esperança nossa sempre foi que, já que houve aquela situação, é uma área que é topo de morro, é uma área que tem 35% das residências ali não são passíveis de regularização, o estudo entre 60% e 65% tem viabilidade estrutural daquelas casas ali, mas existe uma outra questão antes, que é do direito de posse, e isso não se discute, e a Justiça chegou no finalmente hoje e devolveu para a proprietária. Só que agora tem uma iminência de uma situação para acontecer. Então, o que a gente pede aqui, senhor presidente, é fazendo nossa parte com os cidadãos. Isso não dá para hoje mais negar, não dá para virar os olhos, porque culpa nem a prefeitura, nem o legislativo, nem ninguém que está aqui tem dessa situação que aconteceu e que vai acontecer. Mas existe uma responsabilidade indireta de todos nós, em toda a cidade. E é isso que eu venho aqui hoje fazer esse apelo ao senhor prefeito, que faça com que a comissão, que o Departamento de Habitação estude essa viabilidade de áreas, a Secretaria de Obras possa ter sensibilidade de uma atenção para uma saída dessa situação, né? E para que se resolva isso, vamos supor, no pior dos casos, a gente torce para que aconteça alguma coisa nesse meio. Eu não sei o tempo para que eles têm de sair dali, senhor presidente. Eu não sei o tempo, não quero falar aqui uma bobagem. Eu sei da sentença. Então, essa é a minha parte de sensibilidade a muitas crianças e mulheres que estão ali naquela situação. Agradeço, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção de reivindicação do vereador Aladim? Não há? Eu gostaria de estar me posicionando extremamente favorável à vossa iniciativa e gostaria de ir além. Gostaria de que nós, vereadores, marcássemos uma reunião urgente com o senhor prefeito para que a gente possa discutir alternativas, porque o que restou após essa decisão judiciária
são essas crianças, essas mães, essas pessoas que precisam de ter algum tipo de amparo da municipalidade. De alguma maneira, nós temos que dar algum caminho. Não é responsabilidade, mas a gente também tem que olhar pelo lado humano da questão. Então, além de aplaudir a vossa iniciativa, eu sugiro que façamos essa reunião para ver se o Executivo possa também, dentro do seu alcance, viabilizar alguma alternativa. Coloco em votação, que é simbólica, o requerimento, a moção reivindicando providências do vereador Aladim. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção número 10 de 2014 do vereador Aladim. Passaremos agora para convidar o vereador Edio para que faça a leitura da sua moção reivindicando providência número 11 de 2014. Boa noite a todos. Moção reivindicando providências número 14 de 2014. Senhor presidente, considerando por primeiro que este edil, na 15ª reunião ordinária do ano de 2013, mediante ofício verbal, e na reunião ordinária do dia 27 de agosto de 2013, mediante indicação, número 790, solicitou providências referentes ao mesmo tema, considerando que referido assunto é que a Prefeitura, juntamente com a Coordenadoria de Trânsito e o DER, realizem estudo no sentido de criar uma rotatória ou qualquer outra forma que coordenasse ou organizasse o trânsito no trevo que dá acesso ao Colégio Instituto Mariporã e à Estrada Velha de Bragança. Considerando que tal atitude se faz necessária, pois no local existe uma confusão no que tange a preferência de passagem dos carros e caminhões que vêm da Pedreira e do Instituto Mariporã e querem adentrar a Estrada Velha de Bragança ou dirigir-se à cidade, considerando ainda que neste último final de semana, quando a realização de evento do Instituto de Mariporã, houve um acidente grave no referido local, justamente por falta de sinalização. Considerando, por fim, que esse edil ainda não obteve uma resposta conclusiva de seus pedidos, sendo apenas informado pela Coordenadoria de Mobilidade Urbana, que encaminhou o ofício para o DR e ainda não obteve retorno, adota mesmo na forma regimental, depois de ouvido o colégio do plenário, a presente moção reivindicando providência, qual seja, que o senhor prefeito cobre atitude juntamente com a Coordenadoria de Mobilidade Urbana do DR, no sentido de viabilização mais rápido possível de uma solução para o problema acima declinado, antes que ocorra uma morte no local devido à falta de sinalização. Plenário, 27 de março, 20 de maio de 2014, Edio Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir a moção, coloco em votação que é simbólico. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção reivindicando providências número 11 de 2014 do vereador professor Edio de Oliveira Souza. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para que faça a leitura de sua moção de congratulações número 4 de 2014. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora, público presente. Moção de congratulações, número 4 de 2014. Senhor presidente, considerando que o Colégio Instituto Mariporã tornou-se referência na área da educação, considerando que o Colégio Instituto Mariporã conseguiu aos poucos aliar a tradição com a modernidade pedagógica, considerando que, com o incentivo da direção, coordenação, funcionários e de todo o corpo docente, os alunos participaram da 38ª Olimpíada Intercolegial. Considerando ainda que a prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Considerando, por fim, que a realização das Olimpíadas é um modo de desenvolver outras habilidades, pois nessa hora é mostrando o potencial de cada um, uma vez que, através dessas Olimpíadas, é possível adequar as disciplinas dadas em aula
em sala de aula, mostrando e fazendo com que as crianças e adolescentes se desenvolvam melhor. Apresentador à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o coleno plenário, apresente moção de congratulações à direção, ao corpo discente e docente do Instituto Tomás Cruz pela realização da 30ª Olimpíada Intercolegial. Plenário, 27 de março, 20 de maio de 2014. Vereador Rafael Tadeu Martim. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a moção. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Cada vez que eu participo, né, nós recebemos o convite, né, e causa uma tremenda emoção, porque na nossa juventude nós participávamos das Olimpíadas. Lá presente o vereador Nil, o presidente da Câmara, o Aladim, Édio, e naquele momento eu me senti dentro das Olimpíadas. Quanto era importante para nós, né? Quantos alunos, quantas pessoas vinham visitar nossa cidade de Mariporã. Então, as Olimpíadas é uma forma de resgatar, né, aqui uma parte do passado e realmente mostrar que realmente existe a necessidade de nós termos aqui alguma coisa, um evento como esse, de tal grandeza. Muito obrigado, presidente. Só isso aí. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo, gostaria de estar ressaltando que nessa Olimpíada participam várias escolas públicas, tanto a nível estadual como municipal. Então, ele é bem diversificado. Isso cria uma interação entre a nossa juventude. Coloco em votação que é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a moção de congratulações número 4 de 2014. Convido o vereador professor Édio de Oliveira Souza para que faça a leitura de sua moção de congratulações número 5 de 2014. Mais uma vez, boa noite a todos. Também aqui, eu faço minha moção de congratulações, senhor presidente, considerando por primeiro que o Instituto Mariporã Tomás Cruz há 50 anos vem contribuindo com a educação na cidade de Mariporã, considerando que, conjuntamente com a preocupação referente à educação, a instituição de ensino preocupa-se com os esportes, de modos que já estão na 38ª Olimpíada Intercolegial do Instituto, considerando ainda que esse tradicional evento é uma verdadeira festa democrática dos esportes, envolvendo alunos da rede pública e privada, e que durante os 3 dias de competições, além das habilidades físicas, todos os participantes têm a oportunidade de exercitar o espírito competitivo, a solidariedade, o compromisso e o respeito ao próximo. Considerando, por fim, que nos dias 16, 17 e 18 de maio, próximo passado, aconteceu a 38ª Olimpíada Intercolegial do Instituto Mariporã, sendo que foi feito um belíssimo evento em que os alunos de várias escolas tiveram a oportunidade singular para o aprimoramento do espírito esportivo. Apresentador da mesa na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, apresente moção de congratulações ao Instituto Mariporã pela celebração da 38ª Olimpíada Intercolegial do Instituto Mariporã Tomás Cruz. Plenário, 27 de março, 20 de maio de 2014. Édio Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Algum vereador para discutir? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o professor Édio. Como disse o nobre vereador Rafael Tadeu, é sem dúvida o maior evento esportivo do nosso município, pois já é a 38ª Olimpíada, patrocinada pelo empresário Dr. Tomás Cruz, onde participam escolas públicas, particulares. Eu mesmo já participei como atleta nessas Olimpíadas no ano de 78, guardo até hoje com muito carinho a minha medalhinha. E, logicamente que, por ser um amante dos esportes, eu venho aqui com o maior prazer de encaminhar essa moção. Espero que os nossos nobres vereadores votem favorável. Só isso, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Vereador, mais algum vereador para discutir a moção? Não havendo, coloco em votação que é simbólico, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada por unanimidade a moção de congratulações número 5 de 2014. Passaremos para o uso da palavra no expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Pede
Oswaldo me escrever, por favor. Mais uma vez, boa noite a todos, senhor presidente, mesa, vereadores, vereadora, público presente, aos internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui agradecendo ao senhor prefeito, Dr. Márcio Pampuri, e sua equipe pela reunião realizada na última sexta-feira com os moradores do Jardim GP1, em Terra Preta, para anunciarmos as benfeitorias que serão realizadas no bairro, como o asfaltamento da rua. Parabenizar também o senhor prefeito por todas as autoridades que estiveram presentes, que trabalharam e batalharam pela reinauguração da unidade da saúde da família, lá no Capim Branco. E os moradores, sem dúvidas, agradecem muito. E lembrando nosso caderninho lá de datas comemorativas, que eu não posso deixar passar, né? Hoje é o dia do pedagogo, dia do comissário de menores, dia do otimismo. Obrigado. E eu gostaria de estar lendo aqui um pedacinho só, dar um destaque especial para o dia do pedagogo, né? Originada na Grécia, a pedagogia é a ciência cujo objetivo é a reflexão e a ordenação e a sistematização e a crítica do processo educativo. O curso tem por objetivo a formação de um profissional capaz de atuar nos diferentes sistemas de ensino. Compreendendo-se enquanto ser ético, justo, crítico e trabalhando para a formação de uma sociedade igualitária, identificando as diferentes leituras entre o processo de ensino, aprendizagem e as relações que permeiam a prática educativa, além de compreender e respeitar a diversidade sociocultural existe no âmbito escolar. A pedagogia tem como símbolo a coruja, e não é por menos, afinal a coruja é, em geral, um símbolo de inteligência. Esse conceito vem da Grécia Antiga. A coruja era um símbolo da deusa Atena, que era protetora da cidade de Atenas. Essa deusa era uma guerreira protetora, também sábia, batalhadora, e essas características de Atenas são representadas pela coruja. É para guerreiros, protetores e sábios, batalhadores, pedagogos, que o dia 20 de maio foi oficializado como o dia do pedagogo. Parabéns a todos os pedagogos e também aos futuros pedagogos. Senhor presidente, aproveitando, eu gostaria de fazer o meu primeiro ofício. Solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente poda de árvores no seguinte local: Rua Benedito José da Silva, bairro Lavapés. O meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a possibilidade de ser feita melhorias na Escola Municipal Divina, Anastácio do Nascimento, Estrada da Lagoa, Jardim Presidente, Distrito Terra Preta. Troca de caixa d'água, troca de instalações elétricas. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a reiterar a indicação 463 de 2013 e o ofício 302 de 2013 para a instalação de luminárias no seguinte local: Praça Iraci Rolim, Jardim Leonor. Gostaria de lembrar a todos também, eu recebi o convite, que será realizada a reunião da NAU, Consegue, no Rio Acima, dia 22/5, quinta-feira, às 19h30, na Escola Pedro Galrão. Contamos com a presença de todos. Senhor presidente, está lido. Meu muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, todos presentes e aos internautas. Senhor presidente, o assunto que me traz essa tribuna nessa noite é a preocupação com essa falta de chuva que já comprometeu o sistema de abastecimento de água na capital paulista. E como o inverno está aproximando, um outro problema preocupante é da estiagem, o aumento das queimadas. O tempo seco e a falta de chuva deixa a vegetação mais vulnerável ao fogo. Eu apelo para que os munícipes não pratiquem queima de lixo, queima de vegetação, pois o fogo facilmente sai de controle e certamente causará transtornos e prejuízos. Além do mais,
O grande problema das queimadas nesse período é que a fumaça ataca a saúde das pessoas. E principalmente crianças e idosos com problemas respiratórios sofrem nesses dias que a fumaça toma conta da atmosfera, obrigando as pessoas a procurar os postos de saúde, hospitais, para tomar inalações. Eu mesmo recebo constantemente, quando aproxima esse período, muita reclamação de pessoas queimando lixo próximo às casas dos vizinhos, e os vizinhos têm que sempre apelar para a Secretaria de Meio Ambiente ou para os vereadores. Então, fica aqui um alerta. E a fumaça produzida por queima de plantações, fumígeros, escapamento de veículos, indústrias, material orgânico e inorgânico, lixo, plástico, borracha, elas formam gases prejudiciais e partículas venenosas que causam a morte de mais de 1,6 milhões de pessoas todos os anos nos países pobres do mundo. Para ver como a preocupação não é só desse edil, a Câmara dos Deputados poderá aprovar um projeto que estabelece multa de R$100 para quem jogar filtros de cigarro, as chamadas bitucas, ou qualquer outro produto fumígero, como cigarrilhas, charutos, em vias públicas, terrenos baldios ou beira de estrada. Fica um alerta aí aos fumantes, né, que não têm esse cuidado e são grandes causadores de incêndio nesse período. Também o projeto de lei, a PL 3259/12, que tramita em caráter conclusivo, foi aprovado na quarta-feira, dia 14, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. O texto ainda deve passar nas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de Constituição, Justiça e de Cidadania. Se for aprovado, vai direto para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Senhor presidente, aproveito essa oportunidade também aqui para fazer 3 ofícios verbais. O primeiro ofício, eu gostaria que fosse oficiado do senhor prefeito para que fosse estudada a possibilidade de patrulhar e cascalhar a rua Paulo Eduardo França, lá no Jardim Pereira, o bairro do Rosal, meu amigo, que está ali sentado. Ofício verbal número 2. Por segundo, gostaria que fosse oficiada a Sabesp, para que providencie incontinente o aprofundamento da tubulação na viela que fica na divisa das linhas de transmissão elétrica nas ruas Jandira de Camargo Lima e Rua Pedro Paulo da Fonseca, no bairro da Colina 2, em Terra Preta, pois com o passar do tempo a tubulação de rua, por ser de terra, está com problemas e a população tem reclamado. Ofício verbal número 3, senhor presidente. Gostaria que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o Departamento de Fiscalização, notifique o proprietário do terreno ao lado do número 225A, na rua Antônio Álvares Simões de Souza, na Colinas, para que providencie construção de calçada em frente ao seu imóvel. Só isso, senhor presidente. Estão lidos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, senhores e senhora aqui presentes. Meu primeiro ofício, senhor presidente, para o prefeito municipal, para determinar o proprietário do terreno que promova a limpeza do mesmo, localizado na rua Elvira Rodrigues Bolivar, em frente ao número 15, antiga Rua 3, Parque Bela Vista, Terra Preta. Meu segundo ofício, senhor prefeito municipal, para que promova a limpeza do escadão localizado na rua João Bento, na altura do número 160, Jardim Pereira, bairro de Terra Preta. Meu terceiro ofício, senhor prefeito municipal, para que promova a limpeza no terreno da quadra no Jardim Pereira, localizado na rua 9 e 10, em Terra Preta. Está lido, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra o vereador Nil.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores e aqueles que nos assistem pela internet, boa noite. Senhor presidente, inicialmente gostaria de encaminhar alguns ofícios. O primeiro, solicito à douta mesa, na forma regimental, que seja enviado votos de congratulações à secretária de Assistente Social, Maria Lúcia Naff, parabenizando-a pela realização do segundo encontro municipal sobre a violência sexual contra a criança e adolescente, realizado no dia 16 de maio de 2014. Estivemos lá, o senhor presidente também, mais alguns vereadores, Tchaval, acho que o Rafael Tadeu também, prestigiando o evento, muito bem organizado, é o segundo evento realizado no município, então a gente percebe que a Secretaria de Assistência Social, através da Lúcia, nossa querida secretária, vem realizando um ótimo trabalho. Então não poderia deixar de frisar essa tão importante ação que a promoção social vem desenvolvendo. O segundo, senhor presidente, aí eu quero aproveitar também aqui em relação ao vereador Edio, o vereador Rafael, solicitando um ofício de congratulações à direção do Colégio Instituto Mairiporã, a diretora Sônia Alves, ao coordenador de esportes Akira Miyamoto e principalmente aos professores, que eu sei que eles que carregam realmente essa bandeira da organização do evento esportivo, ao professor André, ao professor Paulo e à professora Chayenne. Como, pegando aqui o gancho do professor, do vereador Rafael Tadeu, onde ele, muito feliz, ele faz a moção número 4, 2014, esse evento, presidente, ele precisa ser até mais prestigiado pelo município, pelas escolas municipais. Estiveram 34 escolas e várias escolas de Francisco Morato, Atibaia, São Paulo, Guarulhos, Zona Norte, Zona Leste, várias regiões, né, de fora do município, as escolas participaram. E o que me mais chama a atenção, presidente, é que cada ano vem caindo o número de escolas municipais. Como o vereador Rafael frisou, e muito importante sua explanação, as escolas municipais, elas têm que ter a oportunidade de trazer os alunos que praticamente, das regiões mais afastadas, praticamente eles não têm atividade esportiva, né, presidente? Nós sabemos a dificuldade das escolas municipais, que são mais isoladas, e aquela comunidade não tem uma integração, né, uma convivência com o resto da população, que eles têm uma convivência diferente de quem vive o dia a dia na área central da cidade. Então eu considero de suma importância que o município incentive cada vez mais os diretores e professores a participarem deste evento de tão importância que ele é para o município. Sabemos da dificuldade de transporte, da falta de incentivo financeiro, de salário aos professores, diretores, mas é um apelo que eu faço, assim, um desabafo que eu acho que temos que nos unir para que possa ajudar as escolas a participarem muito mais. O terceiro, senhor presidente, terceiro ofício, se me permite, gostaria de encaminhar ao prefeito para que ele solicite à Secretaria de Esportes, através do nosso querido secretário de Esporte, o David Alves, providências em relação à organização do campeonato de esportes, no sentido que possa informar qual o andamento, né, do contrato, da arbitragem que está em andamento no nosso município. Tive a informação, não cheguei a checar, mas alguns dirigentes de times, em média mais de 10 dirigentes, me procuraram entre ontem e hoje, e até falando se os vereadores têm alguma participação, se a gente pode colaborar. Falei para eles que nós temos um respeito imenso pelo secretário David, até mesmo o prefeito, e que o David, eu percebo que ele faz o possível como secretário de esportes, mas não dá para nós, vereadores, recebermos os dirigentes de times e não tentarmos intermediar essa questão, já que eles
vem procurando os vereadores, pelo menos a mim, não sei se outros vereadores também, acredito que sim, alguns devem procurar alguns vereadores. E eu só gostaria de contemplar essa reivindicação do dirigente de times, que a gente possa marcar uma reunião com o secretário David, para que ele possa nos ajudar a esclarecer de que forma a gente pode evoluir. Segundo os dirigentes, em alguns jogos, a empresa, né, que tem a responsabilidade de fazer arbitragem não consegue mandar os árbitros. E aí chega no dia lá da rodada do campeonato e não tem árbitro. E aí os times voltam para casa, enfim. As pessoas se deslocam. Então, gostaria de colaborar e, assim, até que o David nos ajudasse para que nós pudéssemos também ajudar o David e o prefeito nessa questão. Eu acho que é um anseio muito grande dos dirigentes de times. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, o vereador Marcinho da Serra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores presentes, público que nos acompanha ao vivo pela internet, boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de fazer alguns ofícios aqui, endereçado ao prefeito municipal. O primeiro deles, senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado esse ofício solicitando do prefeito e do órgão competente, que seria a Secretaria do Meio Ambiente, para que providenciasse placas de aviso identificando o número da lei que prevê a multa de 5 a 50 mil reais, que nós votamos aqui e está válido no município, para aquelas pessoas que vasculham entulhos em regiões inadequadas do município. A gente tem andado por vários bairros, várias regiões, a gente tem notado que o número vem crescendo muito no nosso município. Terra Preta a gente tem ali na entrada do bairro do Corumbá, próximo da escola João Puga Dias também, ali aquela ruazinha atrás também tem. Na região da Serra tem diversas ruas que tem problema do pessoal vasculhando lá cascalho. Na região do Pirucá eu tenho certeza que também existe muito, enfim. Então eu gostaria que fosse feito, providenciasse placas para que inibisse. Falar que vai proibir não vai, é difícil, mas pelo menos que iniba. E que as pessoas fiquem cientes, a população fique ciente de que se pegar uma pessoa jogando um caminhão de entulho, de terra ou de qualquer coisa na rua, anote a placa, tire foto e denuncie. Passa para qualquer vereador ou passa para a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura, para que tome providência. A multa é severa, de 5 a 50 mil reais. Aconteceu esses dias aqui no bairro do Capoavinha, ali no Jardim Santana, para chegar no Capoavinha, uma pessoa estava passando na hora, o cara estava com 2 caminhões simplesmente vasculhando, apenas luz do dia. Vasculhando numa área de proteção, Alexandre. E aí o que aconteceu? A pessoa passou, fotografou na frente do caminhoneiro, sem ter problema. Fotografou, tirou foto e falou que ia trazer a prefeitura. Esse caminhoneiro falou para ela, mas eu tenho autorização. Então, se eu tenho autorização, então o senhor vai lá na prefeitura e mostra a autorização que o senhor tem, porque eu vou levar para a prefeitura essas fotos. E aconteceu, ele me trouxe, eu entrei com um pedido para o secretário Tuna e foi multado e foi autuado os 2 caminhões. E tem que ser assim, não tem conversa. Está errado, tem que multar, acabou. Então é importante que faça esse serviço de colocar essas placas para que as pessoas identifiquem e não façam isso, não joguem em qualquer lugar. Existem aterros próprios para isso, não no município, mas lógico, o custo é maior. Mas que contrate uma empresa que faça esse serviço, para que não jogue em qualquer lugar e acaba poluindo o meio ambiente de toda a nossa cidade. Então, o primeiro ofício é isso, que eu gostaria que fosse enviado para que providenciasse essas placas. O meu segundo ofício, senhor presidente, recebi essa semana, inclusive está aí nossos amigos aí, o Heitor e o seu Rosalvo, são presidente, o seu Heitor é presidente e o Rosalvo é diretor lá da Amor VIP, Associação de Moradores ali do Jardim Bela Vista e do Pereira, e eles têm ali, como estão no dia a dia, eles têm recebido algumas reclamações de mães e professores da escola João Puga Dias. Então eu gostaria que fosse enviado um ofício, eu gostaria que o Rafael assinasse comigo, que eu sei do trabalho que ele tem feito lá em relação a essa rua, para que a prefeitura providenciasse o mais rápido possível a concretagem ali da Rua dos Cravos. Essa rua ela dá acesso à escola ali da João Puga Dias, e eu tenho um abaixo-assinado aqui que eles me entregaram das mães e dos moradores ali, com mais, para ser preciso, 102 assinaturas,
Então eu gostaria que fosse enviado esse ofício e que fosse anexado também o pedido junto com o abaixo-assinado que foi feito pelos moradores daquela região. Posso adiantar aqui até para os moradores e para as pessoas que não é um serviço rápido, não vai ser da noite para o dia, a gente gostaria que fosse realmente rápido, mas a gente tem acompanhado o governo e a gente sabe que nesse momento ainda não está, foi feita a licitação, mas ainda não está fazendo a contratação do concreto para que seja feito esse serviço. Mas tenho certeza que com nós, cobrando, eu, Rafael, tenho certeza que a tia Val também, que é da região ali, como o Edio e os demais vereadores, ajudando a cobrar, tenho certeza que a administração irá olhar com um pouco mais de carinho e, assim que começar a fazer o serviço, ser um dos primeiros a ser feito. Então, assim, priorizar, porque é escola, né? Não é, você está favorecendo a escola, não está favorecendo um determinado amigo ou determinado público ali, seu eleitorado. Você está defendendo a classe da escola, das mães que tem ali as suas crianças ali. Com a palavra, vereador. Com certeza, Javal. Ali já deveria ter asfaltado, porque ali é acesso à escola, né? Dia de chuva, o ônibus não chega até a escola para levar os alunos. Então, os alunos têm que descer tudo a pé daquele barro. Exatamente. Então, mas a gente sabe que a questão do asfalto é um pouco mais complicado, que depende de recurso alto, um pouco até mais alto do que o concreto, mas agora ali também está para sair um empreendimento grande ali naquela região, acho que todos aqui sabem que é a questão da Minha Casa Minha Vida, cerca de 1.100 apartamentos. A entrada não é por ali, é por outro lado, mas com certeza o progresso virá para aquela região e com certeza um futuro mais próximo a gente irá fazer também providenciar esse asfalto. Mas pelo menos uma medida paliativa para inibir um pouco a questão da poeira, da lama. O concreto já ajudaria muito para facilitar a vida das pessoas daquela região. Presidente, era esses os meus 2 ofícios. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Nesse momento estou pedindo 1 minuto de silêncio e transmitido aos colegas lamentavelmente, o falecimento do Egídio José de Almeida. Acabei de receber a notícia, vamos fazer 1 minuto de silêncio, juntamente com os demais. Pois não, vereador, doutor Ricardo, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, minha mesa diretiva, senhores vereadores, público que nos assiste pela internet, o público presente. Eu, aqui, como já é de praxe, estou subindo na tribuna mais uma vez para lembrar, né, sobre a audiência que a Comissão de Orçamento e Finanças está, né, a qual estou presidindo. A lei inclusive a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, senhor presidente, senhores vereadores, a primeira, né, gostaria de deixar aqui, né, gravado, vai ser no dia 27 de maio, inclusive de 2014, na terça-feira. O horário, né, foi estipulado para as 15 horas, porque na terça-feira, né, nós temos a nossa sessão. E eu vou explicar o motivo. E a segunda, senhor presidente, foi aqui se colocado, né, na possibilidade, né, de ser realizada no dia 5 de junho de 2014, às 19 horas, horário que nós estávamos acostumados a realizar, justamente por motivo, né, de que as pessoas poderiam comparecer, o cidadão. Também não posso deixar de lembrar, né, senhor presidente, que em sessões anteriores eu me referia sobre o encaminhamento a esta comissão nos relatórios, que esses relatórios fossem encaminhados com antecedência pelas secretarias, que pelo menos num prazo de 10 dias. Infelizmente, senhor presidente, o único relatório que chegou a essa comissão somente foi o relatório de obras. A condição de se colocar, né, esses 10 dias de intervalo é extremamente útil e necessário, para não se falar essencial. Porque para se fazer uma avaliação prévia e para nós também termos as condições de
avaliarmos, né, até individualmente a cada um dos edis que aqui estão presentes, para ter o quê? Um material suficiente e que nós possamos colocar isso com propriedade nas perguntas e nas indagações que seriam feitas, né, até na forma de se investigar, num processo investigatório. Então aqui eu vou deixar até bem claro que eu vou até notificar na condição, senhor presidente, de colocar o nome da secretaria e o responsável da secretaria, para depois não alegarem a condição de que não foi emitido. Nós emitimos justamente com 30 dias de antecedência, um mês de antecedência, e até agora, né, só uma secretaria. Talvez isso seja um motivo até de um pouco até, senhores secretários, me desculpa, uma falta até de não só respeito, mas também uma responsabilidade daquilo que eles têm obrigação de prestarem a essa Casa de Leis. Os secretários, as comissões que ainda não foram encaminhadas, né, na Secretaria de Assuntos Jurídicos e Gestão Pública, não veio nada, né, e foi mandado com 30 dias. A Secretaria de Adjunto de Relações Institucionais, né, todas elas, né, eu gostaria de deixar bem claro que todas elas têm a obrigatoriedade de encaminhar esta comissão. Inclusive, as pessoas responsáveis, ou secretários responsáveis, eles têm, sim, alguns a convocação de ser, né, intimados e outros, né, de ser convidados. Mas os intimados e os que devem ser convocados, né, além do relatório, devem comparecer, né, de corpo presente para poder simplesmente colocarem a essa Casa de Leis a situação de cada uma de suas pastas. Então, o secretário de Adjuntos de Relações Institucionais, peço, se estiver ouvindo pela internet, o senhor Clériston, que também encaminhe, o secretário adjunto de Gestão Pública, o senhor Anderson, o secretário de Governo, que é o Marcelo, também tem uma obrigação de encaminhar esta casa, pelo menos, não ser, né, como uma boa obrigatoriedade de comparecimento, mas de encaminhar, sim, a essa comissão. O secretário de Saúde, uma secretaria importante, nós precisamos desses documentos com antecedência para se fazer um estudo prévio, para que seja efetivo e que tenha, né, a condição de ser avaliado de uma forma investigativa mais minuciosa. Secretaria de Assistência Social, né, a senhora Lúcia, a Secretaria da Fazenda, a senhora Silvana Francinetti, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, né, o senhor Antônio Carlos Nery Pinho, Secretaria da Educação, de Esporte e Cultura, né, que é a senhora, né, Eli Barbosa, o secretário de Adjuntos Culturais, né, o secretário João Oscar Oxana, secretário de Adjunto de Assuntos Desportivos, né, o nosso colega, né, secretário, né, David José Ribeiro Alves. Essa condição é uma condição imperiosa, de que há necessidade de se encaminhar como está, né, foi dito e foi reavaliado durante 2, 3 semanas, foi aqui mencionado, porque todos esses problemas, eles vinham, senhor presidente, né, acontecendo e continua se acontecendo. Acho, né, que isso é uma atitude, né, não só de responsabilidade, mas também da mesma forma que nós temos responsabilidades de se avaliar e prestar isso aos cidadãos, como um papel de vereador, como um papel de fiscalizador e como um papel também de pessoas que estão interessadas no desenvolvimento da nossa cidade. Então, eu coloquei em nomes e coloquei em condições, né, correspondentes às suas secretarias e deixei aqui, então, gravado para que não se alegue, né, novamente uma desculpa de que não deu tempo. Com 30 dias de antecedência foi avisado, foi encaminhado, e mais um motivo de que há necessidade de se, né, conduzir a essa comissão para
eu poder distribuir aos nobres edis, para nós simplesmente fazermos aquilo que nós estamos aqui para fazer. Ou seja, investigar, né, e coordenar também, juntamente num processo, né, administrativo. Em relação, senhor presidente, à condição do dia da lei da audiência da LDO, eu queria aqui deixar claro que foi colocado nesse dia, né, 27 de maio, numa terça-feira, às 15 horas, por quê? Porque iria coincidir a quinta-feira com o dia da Copa do Mundo, dia 12, né? E eu acho que é um dia totalmente inviável diante desse evento esportivo mundial. Então, foi colocado, e com antecedência, para que nós possamos até votar, porque nós vamos entrar em recesso. Então, essa é a explicação relacionada pelo dia de terça-feira, às 15 horas. Eu tenho 1 minuto para falar, senhor presidente. Eu gostaria aqui de parabenizar o vereador Aladim pela forma aqui se colocada, né, em relação ao problema do Jardim Brilhe. Nós estamos diante de um problema social gravíssimo, né, e talvez, né, de um programa, de uma situação totalmente, né, que vai afetar a nossa cidade e vai afetar a nossa, né, condição de legislador. Por quê? Porque existe, né, uma posição, senhor presidente, né, de urgência nisso. Parece que tem são 90 dias para ocorrer o processo de desocupação, e isso daí vai virar um problema social. É um problema gravíssimo, gravíssimo. Por quê? Porque existem crianças, existem, né, pessoas, existem famílias que vão ser colocadas numa situação de uma forma de despejo. Pois não, senhor vereador? Obrigado, vereador Ricardo, pelo apoio. Também aproveito para agradecer ao presidente pelo apoio. Resumidamente, o que o senhor está falando é a mais pura verdade, que, no fim das contas, eles vão ter que ir para algum lugar, né? E não tem lugar. Eu vejo que vai acontecer a mesma situação novamente. É só para complementar. Não, é uma situação que, né, senhor presidente, é gravíssimo, né? Uma situação social, uma situação de pessoas que vão ser despejadas de uma forma, né, até sem planejamento nenhum. Senhor presidente, eu tenho alguns minutos, por favor. Vossa Excelência é líder do partido, tem mais ao mesmo tempo. Eu só queria colocar neste meu pronunciamento a relação pelo fato da gravidade disso. Talvez nós vamos senti-la, né, em que época? Na época em que vão ocorrer a condição iminente, né, de despejo. Isso daí, né, traz um problema social para uma área que já tem problemas, né, totalmente, né, de falta de estrutura, né, e para onde essas pessoas vão ser dirigidas? Eu conversei com o vereador Marcinho, e ele falou assim, mas tem a Minha Casa Minha Vida, mas é uma coisa que não existe ainda, né, está no papel, né? São 1.100 apartamentos, não vão absorver, né, de forma imediata isso. E esse processo de regularização, senhor presidente, é uma situação, né, extremamente preocupante. Essa Casa de Leis, se tiver a condição de nós, né, nos anteciparmos na condição de termos uma solução. Problema existe. A indicação do problema está aí. O problema, ela é iminente. Eu acho que não é nem um problema relacionado com uma condição que existe algum planejamento para se abrigar essas famílias. Não tem lugar. Não tem lugar nenhum. São posições em que, né, não existe, até a situação vai virar um determinado problema que a gente não tem onde colocar essas pessoas. Eu não sei quantas famílias são, o vereador Aladim. Família, quantas pessoas? 3.000 pessoas. Não é? A gente está aqui numa situação que não é relacionado com
né, 15, 20, 100 pessoas, são 3.000 pessoas, mais ou menos 3.000 pessoas. É um bairro inteiro que vai ser descampado. E esse problema é um problema social que já vinham tendo uma expectativa de que isso poderia acontecer, né? E aconteceu. E aconteceu. E a situação é essa. É uma situação que a gente talvez tenha uma solução difícil. Não sei qual será essa solução, mas nós temos a obrigação de darmos prioridades a esse problema. É um problema de que a prioridade ela é uma questão vital. Por quê? Porque não temos aonde colocar essa família. Essas famílias elas estão desalojadas, vão ficar desalojadas, vão ficar sem escolas, vão ficar sem local para poder simplesmente fazer as necessidades de uma forma, né, mais básicas. Né? Onde que vai colocar essas pessoas? Então eu digo para vocês, né, não vamos esperar para acontecer. Apesar de que o tempo ele está se diminuindo, o tempo ele está se encurtando. E cada dia que passa, cada semana que passa, piora ainda mais a condição da gente resolver ter uma solução. Com um agravante, né? Nós vamos estar ainda numa situação plenamente de Copa do Mundo, né? Onde que as coisas elas possam ainda, né, ter uma situação como um agravante. Por quê? Porque Copa do Mundo todo mundo vai estar torcendo, todo mundo está lá com a bandeira, e essas pessoas, aonde que vão estar? Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse, né, encabeçasse também, eu acho que nós aqui, né, uma situação para não esperar acontecer, né? Porque quando acontecer, nós vamos estar de saia justa. Com a palavra, senhor vereador. Pois não. Pelo menos esperar construir as casas, minha vida, para depois desocupar esse povo. Né? Ele já tem uma ordem, já, né? Eles podem ocupar, assim, como eu conversei com o vereador Marcinho, a condição seria, primeiro, que as pessoas, elas podem sim aguardar a minha casa, a minha vida, mas fora do bairro Jardim Brilho. Essa que seria, né, existe 90 dias. E eu não sei quando foi o início da data, né, para se contar esses 90 dias. Mas nós temos aí, no caso, aí 80 dias. Eu não sei qual é a solução, não sei qual é o pensamento aí, ou então a atitude da administração, do executivo, porque isso daí vai dar, sabe o quê? Isso vai dar televisão. Né? Mais uma vez nós vamos para a TV numa condição, infelizmente, de 3.000 famílias sendo despejadas e a nossa cidade vai estar na manchete. Essa é a verdade. E vão perguntar o que nós fizemos e o que se esperaria. Infelizmente, eu acho que é uma posição que nós precisamos rever. Pois não, senhor vereador? Infelizmente, questão judicial nós não podemos discutir. Contestar. Mas a nossa parte nós tentamos fazer o mais rápido possível, que foi a questão de aprovação das leis aqui, qual veio do Executivo, para aprovação da área lá para Minha Casa Minha Vida, desapropriação para poder fazer a rua, enfim, fazer toda a parte que tinha que ser para que a empresa que vai construir lá os 1.100 apartamentos tivesse condições de fazer. Infelizmente teve alguns entraves aí na questão do cartório, de registro de imóvel, alguma coisa assim, mas nós fizemos nossa parte aqui em relação a tentar ajudar o mais rápido possível. Infelizmente a ação foi feita esses dias atrás, o julgamento, faz uma semana que foi feito o julgamento, e nesse julgamento teve a sentença, a qual todos já sabem. Mas essa casa tentou fazer de tudo para que pudesse ajudar, sim, aquelas famílias, e vamos continuar tentando da melhor forma possível. Não podemos nós aqui julgarmos a questão judicial, que já foi feito e não tem o que fazer, é judicial mesmo, mas essa casa está à disposição para tentar ajudar no que for possível. Obrigado, vereador.
Eu só coloco aqui numa posição de que isso não vem de hoje. Isso já vem de muitos anos. Não sei nem quantos anos, mas provavelmente uns 15 anos ou mais, não sei. 22 anos. 20 anos. Então, né, tem 22 anos transcorrendo da mesma forma, né, que a gente, né, o que nós aqui teríamos para poder planejar isso. A condição óbvia para o senhor presidente, né, era uma condição esperada, né, é uma invasão, é uma ocupação irregular, né, é a condição de que aquelas famílias acreditavam num processo de regularização, por isso permaneceram e às vezes até se expandiram, né? Mas a irregularidade ela é óbvia, não só no processo de ocupação, como também na construção daquelas casas que elas estão debaixo de alta tensão. Então, todo aquele processo relacionado com a falta de estrutura, ela vem sendo colocada, né, há muito tempo. Por que a falta de investimento? Porque o investimento ele não tem viabilidade dentro de um local onde que está totalmente ilegal, uma ocupação ilegal. Mas já vem transcorrendo não só de agora. E sabe que o processo, né, de julgamento, o processo de liberação ou então de condenação, ele é uma situação que tem o tempo, né, muito longo. E agora, talvez nós não temos o tempo suficiente para resolver esse problema gravíssimo. Mas eu deixo bem claro, podem esperar que a nossa cidade vai aparecer na mídia. Peraí. Escutem isso. Se nós não tivermos aqui uma posição de solucionarmos, pelo menos paliativamente. Não tenho uma ideia ainda de como podemos resolver, que o processo vai acontecer. E uma convulsão social naquele bairro, que é um bairro muito simples, né, vai sim ser colocado numa situação extremamente, né, perigosa. E ainda serve de alerta para essa Casa de Leis. Talvez precisamos, então, urgentemente procurarmos uma solução. Deixo aqui a condição para cada um de vocês, né, colocar isso como uma reflexão de uma possibilidade em que o problema vai vir a curto prazo. Muito obrigado, uma boa noite a todos e, né, vamos pensar nisso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito para o uso da palavra. Vereador Valide Ali Hamid. Com a palavra. Kidia Jasmin, no Bela Vista. Ofício também ao inspetor Silveira, da 3ª Delegacia de Rodoviária Federal, por abrilhantar a 38ª Olimpíada do Instituto e ao Departamento de Obras para incluir nas EIs e no Cidade Legal o bairro São Roque, em Terra Preta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Vereador Écio Minhoz Júnior. Solicito ao vereador Marco Antônio que assuma os trabalhos. Com a palavra, vereador e presidente dessa casa, Écio Minhoz Júnior. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de estar solicitando um encaminhamento do meu ofício ao secretário de governo, agradecendo a execução de serviços realizados a meu pedido, mas atendendo os moradores de algumas localidades. Lá no loteamento Aldeia de Mairiporã, foi feita manutenção viária e instalação de tubulação. Lá no Maria Antonina, no Jardim Maria Antonina, manutenção de 3 ruas. E lá na Estrada dos Morais, início da estrada do vereador Mário Romero, até o sítio de São Manuel da Lupa, também foi feita a manutenção, eu agradeço. E na Regional da Serra, ao Rogério, pela tubulação instalada lá na Avenida dos Bambus. Esses serviços são serviços solicitados por esse vereador, mas, na verdade, quem se beneficia deles são os moradores. Então, gostaria de usar meu tempo para fazer esse agradecimento. Sobre vários assuntos foram tratados, acho que os assuntos já estão bastante bem representados. Obrigado, boa noite a todos.
Solicito ao segundo secretário, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Inscrito, convido o vereador e presidente da casa que retorne aos trabalhos. Faremos um minuto de silêncio, solicitado pelo vereador Alalim, da senhora Sulamita, senhora Marta Cardoso da Silva, que inclusive o vereador Rafael Tadeu também solicitou, e da dona Maria Inês. A tia Val solicitou o senhor Adalberto Santana, e o vereador Rafael apoiou a dona Marta, e a meu pedido, e acho que estendo a todos os vereadores que têm convivência com o Egídio, vamos fazer um minuto de silêncio, por favor. Obrigado. Vamos passar para a ordem do dia. Serão discutidos e votados os seguintes projetos. Projeto de Lei 211, 219 e 230 de 2014. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos, porque 2 desses projetos são de minha autoria. Eu tenho. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça leitura do projeto 219 de 2014. 211. Projeto de lei número 211 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação à autoridade policial nos casos de violência contra a criança e adolescente, quando atendidos pelos serviços públicos e privados do município de Mairiporã e da outras providências. Algum vereador para discutir o referido projeto? Solicito a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador e presidente dessa casa, Écio Minozzi Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, esse projeto de lei ele vem de encontro ao que nós estamos vivenciando. Dia 18 é comemorado, ou é para se alertar a sociedade brasileira sobre a violência sexual a crianças, abuso sexual a crianças e adolescentes. Esse projeto de lei, ele trata de uma questão que muitas vezes passa despercebida. O grande problema nessa questão das crianças, e os números são alarmantes, de cada 5 crianças, uma sofre de abuso sexual. Quando a gente fala assim, é simples, né? Uma de cada 5 tal. Quando você pega um número real, você chega a 8 milhões de crianças. E dessas 8 milhões de crianças, 7 milhões, o abuso acontece através de membros da família ou de pessoas que convivem com essas crianças. Pior ainda, as crianças, elas são pressionadas de forma física ou psicológica para não delatar. E há toda uma questão que envolve. Então, poucas pessoas acabam sendo identificadas e penalizadas com isso. Por que esse projeto de lei vem de encontro? Não só ao abuso sexual, mas às violências como todas as crianças. Porque quando vai no serviço público de saúde e no privado, porque não há classe social que se destaca, todas as classes, rico, classe média e as pessoas mais simples, acontece, não tem destaque para esse ou para aquele. Então, tanto o serviço público de saúde, público ou privado,
pode estar notificando as autoridades competentes, avisando, olha, esse caso é um caso que indica uma violência ou um abuso sexual. Isso feito, nós começamos a identificar e começamos a colocar essas pessoas que são criminosas cumprirem com a pena que é de, no mínimo, 4 anos de cadeia. O Congresso Nacional aprovou, na semana passada, por coincidência também, talvez porque o dia 18 foi o dia que a gente chama a atenção da problemática para a sociedade, aprovou no Congresso Nacional transformar esse tipo de crime em crime hediondo, não passível de ter aquele termo jurídico que é inafiançável, não pode sair por fiança. E se for preso e condenado, ele fica um tempo maior antes de ter o direito de regime fechado. O país e as normas legais, elas atuam. Agora, o silêncio é o maior protetor desses criminosos, porque há toda uma questão, a criança amedrontada não fala, a família não percebe quando não é uma pessoa da família, a escola tem amparo legal pelo Conselho Tutelar, pode ser notificado, mas raramente isso acontece, porque o comportamento da criança se altera, né? Então, essa lei, ela não é nada mais do que normatizar, e a Constituição permite que se faça, normatizar que essas notificações ocorram nos serviços de saúde, tanto privada como público. Há problemas? Pois não, vereador. Vereador, queria parabenizar Vossa Excelência pela propositura. Só a título de informação, é importante, não sei se aí não tem como no projeto, mas que as pessoas tenham consciência que elas podem denunciar através do 181 e o Disque 100, que muitas vezes o vizinho sabe, membros da família sabem, mas ela tem o desejo de denunciar o próprio membro, mas ela não quer se expor, até mesmo pelo vínculo familiar. Então, ela pode denunciar no Disque 100, Disque 81, que é anônimo. Essa cópia, o fax, vai para a Delegacia de Polícia Civil, que é a investigação, e a polícia é obrigada a ir na casa, porque tem uma notificação, um fax do 181 ou Disque 100, e a civil ela é obrigada a prestar contas para o Ministério Público, porque uma cópia do fax também vai para o Ministério Público. Então, é de suma importância que a população saiba disso, né? Que geralmente eles não denunciam, por alguma razão eles não querem se expor com os próprios parentes, até mesmo mães que sabem da violência que pais cometem, próprias mães também cometem abusos, e na mesma família não tem essa denúncia. Então é importante que a população saiba dessa ferramenta que nós temos, que é seguro, é sigiloso, não tem risco nenhum de alguém, a justiça não vai revelar. Nós temos 2 caminhos como combater essa situação. Uma é conscientizando e chamando a atenção da sociedade sobre o problema. O Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual e à Violência à Criança e ao Adolescente está instituído. Não é por nada não, mas aqui em Mairiporã foi feito pelo 2º ano consecutivo o Dia do Combate. E na sexta-feira passada, no Centro Educacional, através da Secretaria de Assistência Social, foi feito. Houve uma série houve uma participação muito grande, diversificada de pessoas. O que a gente aprende naquele momento ali? Que as coisas ficam escondidas. As pessoas precisam tomar consciência. Precisamos divulgar esses números, precisamos tratar claramente o problema. A escola... Quando vai para o serviço de saúde, ali dá para o profissional de saúde identificar se aquele problema é ou não é um problema que pode ser algum tipo de violência. E aí tem toda uma problemática, porque tem que fazer a notificação, mas talvez se simplificar os relatórios e colocar, talvez consiga ajudar. Porque o que tem é que essas pessoas não podem ficar impunes. De alguma maneira, a nossa sociedade tem que dar conta do problema. O que cabe a esse vereador e a essa Casa de Leis é trazer essa questão e criar uma legislação que atenda essa situação, que não é para resolver o problema.
mas é um pouquinho, é uma contribuição. Por isso eu peço apoio para todos, resolver o problema em definitivo. Mas, com certeza, se uma família tiver um membro que foi condenado por esse ato, pode ter certeza que as pessoas começam a ficar mais atentas no que estão fazendo por aí. O número é alarmante. 8 milhões de crianças sofrem de abuso sexual. Eu não estou falando da violência como um todo. Então, isso é muito sério. Pois não, vereador, doutor Oswaldo? Você está colocando essa questão da sexualidade, do abuso sexual. Mas eu acho que a sua lei também se refere a outros tipos de violência, né? Agressão física, até crianças assim, desnutridas, crianças que sofrem uma série de violências, além dessa aí, que talvez seja... eu coloco a violência sexual. Estou aprofundando o tema porque eu me assustei com as estatísticas, estou focando mais na violência sexual, mas também tem a violência física e a psicológica. E aqueles pais que são responsáveis, ou aquelas pessoas que são responsáveis e não dão conta de cuidar de dessas crianças, também precisam ser enquadrados. E aí entra nessa questão da alimentação. Eu gostaria de pedir o apoio dos senhores para a gente poder ver se a gente consegue, através dessa Câmara, ajudar essas nossas crianças que sofrem, com certeza, aqui em Mairiporã, desse problema. Obrigado. Mais algum vereador para discutir o projeto? Não havendo vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, apenas sentado, e os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os seus vereadores o projeto de lei 211 de 2014. Solicito ao primeiro secretário da mesa que faça leitura do projeto 219 de 2014. Projeto de lei número 219 de 2014. Écio Minozzi Júnior dispõe sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal, em cargos efetivos e da outras providências. Algum vereador para discutir o referido projeto 219 de 2014? Essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador e presidente desta casa, Écio Minozzi Júnior. Não é novidade. Boa noite, né? Senhor presidente, dirijo a Vossa Excelência, e não é novidade, senhores vereadores e senhoras e senhores, que o nosso país ele tem uma grande desigualdade racial e social, né? E isso se reproduz no sistema educacional. Quando nós defendemos que o município adote as cotas nos seus concursos públicos, nós estamos tentando amenizar essa desigualdade. Vou dar alguns números, repeti alguns da semana passada, mas temos números mais consistentes. 51% da população brasileira é formada por negros e negras. Isso não são números inventados, é da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar, do IBGE, atualizado. Essa população negra representa apenas 20% dos brasileiros que chegam a fazer pós-graduação no país. Grande maioria de negros e a minoria chegando à pós-graduação. Os estudantes negros são menos de 10% nas universidades federais. Há diferença? São tratados de forma desigual? Se constituir a mesma regra, sempre vai acontecer essa situação. 13% dos negros com idade a partir de 15 anos são analfabetos. A média no país, eu falei na semana passada 10%, aprofundei a minha pesquisa, é 8,5% hoje. Ou seja, mais analfabetos negros. A Prova Brasil, que foi a última feita, teve 2,3 milhões de alunos. Ela tem um questionário que faz uma série, pergunta sobre uma série de questões relativo à educação. Quando ela pergunta o item reprovação e abandono na escola, 1/3 desses 2.300.000 que disseram que 1/3 deles disseram que sim, já fui reprovado, já abandonei, retornei. Os negros, que na pesquisa do IBGE eles tratam de preto, e os pardos, os negros, 43% daqueles
daquele 1/3 são negros. Sabe qual é o número? 433 mil negros declararam, de 5º ano, declararam que já perderam, ou já foram reprovados, ou já abandonaram a escola. Os brancos, 216 mil. 433, 216. Há ou não há uma questão social? Não estou falando no tempo do Império, não estou falando no tempo da colônia, não estou dizendo, estou falando que são números atuais, 2013, 2011. Os alunos negros têm o dobro de atraso escolar do que os brancos. O pior de tudo, que nem na questão das crianças, o pior de tudo lá é o silêncio. Aqui é a sociedade brasileira considerar que isso é natural, que é desse jeito que é, e é desse jeito que tem que continuar. É inevitável esse país fazer cumprir com a sua Constituição, tratar de forma igual os iguais e desigual aqueles que são tratados de forma desigual. Por quê? Porque na questão de escolaridade, quando vai se fazer um concurso público, requer ter um bom ensino, requer estar na idade certa, requer aprender nas mesmas condições que os outros. Se não há condições, temos que mitigar, aliviar, tentar tratar de forma desigual, porque são desiguais na nossa sociedade. O projeto de lei é simples, ele não tem novidade, ele só vai regulamentar com uma lei, que é a lei, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 2010, que traz essa regulamentação para o município através de uma lei específica, e é isso que nós estamos apresentando. Há cotas em vários lugares, mas precisa ter uma lei, no caso de Mariporã, uma lei municipal. Por isso que eu a faço, e eu quero contar com o apoio de todos os senhores vereadores, porque nós já conversamos, já tivemos esse assunto, porque nós tivemos, na semana passada, coincidiu a nossa sessão com a comemoração da Lei Áurea, uma lei que aboliu a escravidão, 3 artigos, aboliu a escravidão através da lei, mas não criou condições sociais para que os negros pudessem, livres, atuarem como cidadãos livres. E aí nós estamos do jeito que nós estamos aqui. Então eu peço para os senhores ajuda nesse sentido, para que o nosso município possa minimamente contribuir com essa condição e criar uma situação um pouco mais favorável para os nossos irmãos negros. Eu chamo de afrodescendente, e aí me falaram, então você é o quê? Eu falei, eu sou eurodescendente. E os japoneses são asiáticos descendentes. Por que que só os negros são chamados de afrodescendentes e o restante não? Porque o preconceito está enraizado nas raízes, está no sangue. E nós temos que ser honesto e olhar para isso de cara limpa e tentar resolver esse problema. Não resolver, de novo eu digo, apenas um detalhe, mas criar postos e que eles entrem de forma digna no serviço público municipal, não para os cargos com salários baixos, para que eles façam competição em todos os cargos. Porque gente competente não tem cor, gente com vontade não tem cor, mas precisa se dar oportunidade. Obrigado, boa noite a todos. Mais algum vereador para discutir o projeto 219 de 2014? Não havendo vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores foram favoráveis, apenas sentado, e os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores o projeto de lei 219 de 2014. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 230. Projeto de Lei número 230 de 2014. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro ao Hospital e Maternidade Mariporã. Algum vereador para discutir o projeto? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcinho da Serra. Senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, na verdade eu subo, senhor presidente, mais para falar para o público, não para os vereadores. Os vereadores já têm
O projeto há alguns dias já está aqui em mãos, já sabem também que a cada 3 meses a gente vota essa lei. Então, para que as pessoas saibam, esse projeto de lei é o projeto de lei a qual autoriza o município a transferir um valor de 1.800.000 para a Associação Nacional do Desterro, qual é a mantenedora ali do Hospital e Maternidade Mariporã, para que faça o custeio daquela entidade, para que possa manter a porta aberta para atender a população. No valor de R$600 mil por mês, para os meses de junho, julho e agosto. Então, isso trimestralmente, essa Câmara veio votando. Então, para deixar claro aqui, para que as pessoas entendam exatamente o que significa esse projeto 230. Tenho certeza que os senhores vereadores irão votar favoravelmente, até porque não teria condição do hospital se manter sem esse recurso lá se a prefeitura não repassar, eles não conseguem se manter. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite. Mas algum vereador para discutir o referido projeto 219 de 2014? Não havendo vereador, vou colocar em votação. A votação é simbólica. Os vereadores, por favorável, permaneçam sentados e os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores o projeto de lei 230 de 2014. Não tendo projeto para ser discutido, vou colocar agora explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Com a palavra, vereador Marcinho da Serra. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, subo só para falar a respeito, que agora é o momento certo para falar a respeito das indicações a qual foram feitas. E a minha indicação de hoje, de número 498, é uma... Como que eu poderia dizer? É um pedido a qual já fiz o ano passado, e a gente vem trabalhando ali há algum tempo, desde o ano passado a gente vem trabalhando, para que possa ser inclusa essa rua, que é a rua Maurílio de Souza Oliveira, lá no Jardim Pereira, em Terra Preta, para que seja incluso na pavimentação asfáltica ainda desse ano. Tenho certeza que será atendido pela administração pública, e então estou reiterando o pedido que eu fiz no ano passado através dessa indicação, para que aquele bairro de Terra Preta fique todo, acho que uma ou duas ruas só que falta pavimentar, e através desse pedido e de recursos que a gente vem correndo atrás aí, através de deputados, eu tenho certeza que a gente irá alcançar o objetivo de asfaltar mais essa rua no distrito de Terra Preta. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Solicito ao segundo secretário da mesa, doutor Oswaldo Loureiro Filho, se há vereador inscrito para fazer uso da palavra. Não há mais vereador inscrito. Vereador. Com a palavra, vereador e presidente dessa casa, Écio Minossi Júnior. Obrigado, presidente, senhores vereadores. Podemos passar despercebido, ou foi mencionado, mas eu gostaria de enfatizar, a inauguração do posto lá do Programa Saúde da Família, lá no Capim Branco. Mudou de local, mas estava parado desde final de 2012, o funcionamento lá. Novas agentes de saúde e uma estrutura que eu considerei, particularmente, quem sou eu, mas considerei muito adequada. A propriedade alugada, ela tem cômodos grandes, dá para fazer um trabalho bom de retaguarda. O Programa Saúde da Família tem a missão de atender preventivamente a saúde das pessoas naquelas localidades. As agentes percorrem o entorno, os bairros da região, visitam os moradores e cuidam de questões básicas de saúde que são possíveis cuidar. Há 1 ou 2 médicos deslocados para aquele programa, para aquele posto lá no Capim Branco. Como nós temos vários, acho que nós temos 8 postos de Programa Saúde da Família, hein, doutor Oswaldo? São 8, né? 8 postos de Programa Saúde da Família no município? São 8 programas. 8 programas. Que tem as localidades. Cada programa tem 6 agentes de saúde. Geralmente são 6 microáreas, né? Dentro de uma região, você pega 6 bairros. O Capim Branco é uma das microáreas. Desde o começo da instituição desse programa, ele já existia
e atuava. Houve um período de parada, o trabalho do vereador Boava, mas a sensibilidade do Poder Executivo fez com que as coisas caminhassem. E eu acho que isso é um ganho para aquela localidade, vira uma referência de atuação do poder público naquele lugar, porque há muita coisa para se fazer, com certeza. Nós estamos falando de quase 30 quilômetros de distância do centro da cidade. Achei muito interessante a participação. Algumas pessoas que fazem parte do governo não conheciam aquela região, tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho do que é a diversidade do nosso município, e eu acho que o governo sensível está atuando. A saúde, nós estamos com problema. Eu não vou usar aquele chavão porque eu acho covardia. A gente fala, a saúde é ruim no Brasil inteiro, então... Não. A gente tem que reconhecer que a saúde não está bem, mas com ações desse tipo, não só essas, mas ações desse tipo são necessárias. Então, temos que parabenizar o trabalho de todos. Da parte da Câmara, o vereador Boava foi quem atuou bastante, né? Ele é morador daquela região, ele atuou bastante. O prefeito e o novo secretário, que eu tive o prazer de conhecer, mostraram que estão sensíveis. Isso é um sinal de que coisas boas virão daqui para frente. E muitos problemas, né, doutor Ricardo? Vossa Excelência enfatizou bem essa questão do Jardim Brilha. É uma questão social que precisa ser olhada como questão social depois que a judicial fez com que essas pessoas ficassem desamparadas. Nós temos que atuar. Propus ao vereador Aladim, que fez aquela moção, para que a gente faça uma reunião com o prefeito para ver que caminho que pode ser trilhado. Para a gente não ficar criando expectativas de que vai ganhar um apartamento. Nós temos que falar com honestidade as dificuldades. Como pode ser resolvido? Afinal de contas, judicialmente, aquilo foi. Quem disse que é de 94, 94 foi quando a proprietária entrou com a ação. A primeira invasão naquela região, ou primeiros moradores daquela região, ocorreu em 1992. Só para lembrar, o prefeito da época era o doutor Sarquis Elian, falecido doutor Sarquis Elian. Uma parte, senhor vereador. Pois não, vereador. Foi muito bem lembrado, e essas palavras mencionadas por Vossa Excelência, ela traça justamente o que a gente devemos, né, aqui indagar. Não criar-se uma expectativa de que também vai ganhar um apartamento, como também criaram-se a expectativa de regularização, e hoje nós estamos vendo o resultado. Então, você imagina, porque tem aí a nossa casa, a nossa vida, 1.100 apartamentos, não vai ficar tranquilo que nós vamos pegar um apartamento para nós. Então, cria essa expectativa, e aí ela não se concretiza, fica frustrado. Entra no mesmo problema do Jardim Brilha. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, e foi uma colocação muito salutar. A minha avó sempre falava que quem fala a verdade não merece castigo, mas já andei levando uns tapas já por falar a verdade. Mas tudo bem. Então, eu gostaria de estar encerrando e dizendo assim, olha, nós aqui, o vereador Marcinho, Vossa Excelência, nobre Edio, lembrou já algumas ações que participamos enquanto legislativo dentro da nossa competência de atribuição, que foram as leis que fizemos e aprovamos para criar condições, não só para aquela situação, para outras. Ali a situação é a mais delicada, mas em outras localidades. Todo mundo sabe que nós temos uma legislação extremamente rigorosa, que é a Lei de Proteção de Mananciais, cria uma série de dificuldades para muitas situações, e eu queria que a gente tivesse certeza de que o governo começasse a atuar para fiscalizar com mais veemência, com mais firmeza, várias situações que estão acontecendo. Ao mesmo tempo que nós temos o Jardim Brilha perdendo a causa no judiciário, ao lado está se construindo algo num lugar que não é adequado. Já está construindo, tem gente construindo. Vai tirar esses, depois entra o outro. Como é que fica isso? Então, eu acho que a fiscalização precisa ser mais atuante. Talvez, não sei, talvez esteja enganado. Bom, então, queria desejar uma boa noite para todos. Obrigado. Solicito ao segundo secretário, se há vereador inscrito, faz uso da palavra. Agora é verdade, não tem mais nenhum vereador inscrito.
Não havendo mais vereador inscrito fazer uso da palavra, convido a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 27/5, no horário regimental, e boa noite a todos.